A vida cristã não pode ser compreendida nem vivida plenamente sem a presença ativa do Espírito Santo. Muitas pessoas tentam seguir a fé apenas com base em regras, tradições ou esforço pessoal, mas rapidamente se veem cansadas, frustradas e sem força interior para continuar. Isso acontece porque o cristianismo não é apenas um conjunto de princípios morais, mas uma vida espiritual que depende totalmente da ação de Deus em nós. O Espírito Santo é aquele que torna real tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Sem ele, a mensagem do Evangelho permanece apenas como informação. Com ele, essa mensagem se torna vida, transformação e poder. Desde o início, Deus deixou claro que o ser humano não foi criado para viver de forma independente. No jardim do Éden, havia comunhão, direção e presença constante de Deus. Após a queda, essa comunhão foi quebrada e o homem passou a viver guiado por seus próprios desejos e limitações. Ao longo da história bíblica, vemos que sempre que o Espírito de Deus se afastava, o povo se enfraquecia espiritualmente, moralmente e emocionalmente. Isso nos ensina que a ausência do Espírito gera vazio, confusão e perda. Propósito, enquanto sua presença produz vida, clareza e direção. Jesus, durante seu ministério terreno, deixou isso muito evidente. Embora ele fosse o Filho de Deus, não iniciou sua obra pública sem a ação do Espírito Santo. No batismo, o Espírito desceu sobre ele e foi a partir desse momento que seu ministério se manifestou com autoridade, poder e compaixão. Isso nos revela uma verdade profunda. Se o próprio Jesus escolheu viver e ministrar dependendo do Espírito, quanto mais nós precisamos dele para viver a vida cristã. A fé cristã não é sustentada pela força humana, mas pela dependência contínua do Espírito Santo. Quando Jesus anunciou aos discípulos que iria ao Pai, ele não os deixou sem esperança. Pelo contrário, prometeu o Consolador, o Espírito da Verdade, que estaria com eles para sempre. Essa promessa mostra que Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. O Espírito Santo é a presença constante de Deus habitando no coração daquele que crê. Ele nos orienta quando não sabemos qual caminho seguir, nos fortalece quando estamos fracos e nos consola quando enfrentamos dores e perdas. Sem essa presença, a vida cristã se torna pesada, baseada em obrigação e não em relacionamento. A importância do Espírito Santo também se revela no fato de que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa ação interior, o ser humano pode até reconhecer erros externamente, mas não experimenta verdadeiro arrependimento e transformação. O Espírito trabalha no mais profundo do coração, revelando áreas que precisam ser ajustadas e conduzindo-nos a uma vida alinhada com a vontade de Deus. Esse processo não é de condenação, mas de restauração. Ele não aponta o erro para destruir, mas para curar e transformar. Além disso, é o Espírito Santo quem nos capacita a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Amar os inimigos, perdoar ofensas, resistir ao pecado e permanecer firme em meio às provações não são atitudes naturais do ser humano. Elas só se tornam possíveis quando o Espírito opera em nós. Quando tentamos viver esses princípios apenas com força própria, falhamos repetidamente. Mas quando dependemos do Espírito, Ele nos dá graça para viver aquilo que humanamente seria impossível. Outro aspecto fundamental é que o Espírito Santo nos dá identidade espiritual. Ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E em um mundo marcado por insegurança, rejeição e comparação, essa certeza interior é essencial. Saber que somos amados, aceitos e pertencentes a Deus nos dá estabilidade emocional e espiritual. Sem essa identidade firmada no Espírito, o cristão se torna vulnerável, buscando aprovação em pessoas, posições ou conquistas. Com o Espírito, aprendemos a viver a partir de quem somos em Deus e não do que os outros dizem que somos. A vida cristã sem o Espírito pode até parecer correta externamente, mas internamente é vazia. Há pessoas que conhecem a Bíblia, participam de atividades religiosas e mantêm uma aparência espiritual, mas não experimentam alegria, paz e renovação interior. Isso acontece porque conhecimento sem presença gera religiosidade, não transformação. O Espírito Santo é quem dá vida à palavra, tornando-a viva, atual e pessoal. Ele nos lembra das verdades de Deus no momento certo e aplica essas verdades à nossa realidade diária. Por fim, entender que o Espírito Santo é essencial para a vida cristã nos leva a uma postura de dependência e humildade. Reconhecemos que não sabemos tudo, não conseguimos tudo e não somos suficientes por nós mesmos. Essa dependência não é fraqueza, mas o caminho para uma vida cheia do poder de Deus. Quando o Espírito Santo governa,
A fé deixa de ser um peso e se torna uma jornada viva, marcada por crescimento, transformação e intimidade com Deus. É Ele quem sustenta, guia e fortalece cada passo da caminhada cristã, tornando possível viver aquilo que Deus sonhou para nós desde o princípio e viver em comunhão com o Espírito Santo. É um chamado que vai além de momentos específicos de culto ou experiências emocionais pontuais. Trata-se de um relacionamento contínuo, diário e intencional. Comunhão implica proximidade, diálogo e sensibilidade. Muitas pessoas desejam sentir a presença de Deus, mas não compreendem que a comunhão com o Espírito se constrói no cotidiano, nas escolhas simples, no silêncio da oração e na disposição do coração em caminhar com Ele. Assim como qualquer relacionamento profundo, a comunhão com o Espírito Santo cresce à medida que aprendemos a conhecê-lo, a confiar em sua direção e a valorizar sua presença. Essa comunhão começa quando reconhecemos o Espírito Santo como uma pessoa divina e não apenas como uma influência espiritual. Ele fala, ensina, entristece, se consola e conduz. Quando entendemos isso, nossa postura muda. Passamos a tratá-lo com reverência, atenção e amor. Já não tomamos decisões importantes sem buscar sua orientação, nem seguimos impulsos carnais sem antes ouvir sua voz interior. O Espírito deseja participar da nossa vida por completo, não apenas dos momentos espirituais, mas também das decisões profissionais, dos relacionamentos, dos sonhos e dos conflitos diários. A vida de comunhão com o Espírito Santo se desenvolve principalmente por meio da oração. Orar não é apenas apresentar pedidos, mas criar um espaço de intimidade. É aprender a permanecer na presença de Deus, mesmo quando não há palavras. Muitas vezes o Espírito fala de maneira suave, por meio de impressões, convicções e direcionamentos internos. Para percebê-lo, é necessário desacelerar a alma, silenciar o barulho interior e exterior e cultivar um coração atento. Uma vida sempre apressada e cheia de distrações dificulta a sensibilidade espiritual e enfraquece a comunhão. A palavra de Deus também é essencial para aprofundar essa comunhão. O Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras, pelo contrário, ele as revela. Quando lemos a Bíblia com o coração aberto, o Espírito traz luz, entendimento e aplicação prática. Textos que antes pareciam distantes se tornam vivos e relevantes. Ele nos lembra da palavra no momento certo, trazendo direção, correção e encorajamento. Uma vida que negligencia a palavra perde referência espiritual e se torna vulnerável a enganos e decisões baseadas apenas em sentimentos. Outro aspecto importante da comunhão com o Espírito é a sensibilidade ao pecado. Quanto mais próximos estamos do Espírito Santo, mais conscientes nos tornamos daquilo que entristece o coração de Deus. Isso não gera medo, mas zelo. O Espírito nos alerta antes de cairmos, nos chama ao arrependimento quando erramos e nos conduz ao perdão e à restauração. Ignorar esses alertas endurece o coração e enfraquece a comunhão. Por outro lado, quando respondemos com humildade e arrependimento, nossa intimidade com Deus se aprofunda. A comunhão com o Espírito Santo também se manifesta na maneira como lidamos com as pessoas. Ele nos ensina a amar com paciência, a falar com sabedoria e a agir com compaixão. Muitas vezes o Espírito nos direciona a ajudar alguém, a liberar uma palavra de encorajamento ou a permanecer em silêncio em momentos de conflito. Esses direcionamentos simples, quando obedecidos, produzem frutos profundos. Uma vida em comunhão com o Espírito se torna um canal de bênção, trazendo luz, paz e esperança aos ambientes onde está inserida. Além disso, a comunhão com o Espírito Santo nos ajuda a discernir tempos e estações. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda dificuldade é sinal de derrota. O Espírito nos dá discernimento para compreender quando devemos avançar, esperar ou mudar de direção. Sem essa comunhão, muitas decisões são tomadas com base em emoções, pressões externas ou medo. Com o Espírito, aprendemos a confiar na direção de Deus, mesmo quando o caminho não é totalmente claro. A paz interior se torna um sinal de confirmação em meio às escolhas. É importante compreender que a comunhão com o Espírito Santo não significa ausência de lutas. Pelo contrário, muitas vezes ela nos leva a enfrentar desafios maiores. No entanto, a diferença está na forma como enfrentamos essas situações. Não caminhamos sozinhos, nem dependemos apenas de nossa força. O Espírito nos fortalece interiormente, renova a nossa esperança e nos lembra das promessas de Deus. Ele nos sustenta nos dias difíceis e nos mantém firmes quando tudo ao redor parece instável. Por fim, viver em comunhão com o Espírito Santo é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Não se trata de perfeição, mas de dependência. Há dias em que falhamos,
nos distraímos ou ignoramos sua voz. Mas o Espírito permanece fiel, nos chamando de volta à intimidade. Ele deseja conduzir-nos a uma vida profunda, equilibrada e frutífera. Quanto mais espaço damos ao Espírito, mais nossa vida reflete o caráter de Cristo. A comunhão com Ele transforma a nossa maneira de pensar, sentir, agir, tornando nossa caminhada cristã autêntica, viva e cheia da presença de Deus. Viver em rendimento ao Espírito Santo é reconhecer, de maneira prática e diária, que a vida cristã não pode ser conduzida pelo controle humano, pela autossuficiência ou pelo orgulho espiritual. O rendimento começa quando entendemos que, embora tenhamos vontade, planos e opiniões, a vontade de Deus é sempre superior e perfeita. Render-se ao Espírito não significa perder identidade ou liberdade, mas alinhar o coração ao propósito divino. É um ato de confiança profunda onde escolhemos depender da direção de Deus mesmo quando não compreendemos completamente o caminho à frente. O grande desafio do rendimento está na luta constante entre a carne e o Espírito. O ser humano tende a buscar segurança no que pode controlar, ver ou explicar. No entanto, o Espírito Santo nos chama a caminhar pela fé e não pela lógica limitada. Muitas vezes o Espírito nos direciona a abandonar atitudes, hábitos ou relacionamentos. Parecem confortáveis, mas que impedem nosso crescimento espiritual. Esse processo pode gerar resistência interior, pois render-se exige abrir mão do que nos prende emocionalmente e confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. O rendimento ao Espírito Santo se manifesta primeiramente em obediência. Não se trata apenas de grandes decisões, mas também de atitudes simples do cotidiano. O Espírito pode nos conduzir a perdoar quando preferimos guardar mágoa, a permanecer em silêncio quando queremos nos defender ou a dar um passo de fé quando sentimos medo. Essas pequenas obediências constroem uma vida sensível à voz de Deus. Cada vez que escolhemos obedecer, fortalecemos nossa comunhão com o Espírito e experimentamos maior liberdade interior. É importante compreender que o rendimento não acontece de forma automática nem instantânea. Ele é um processo contínuo, renovado diariamente. Assim como o apóstolo Paulo declarou que precisava morrer todos os dias, o cristão é chamado a submeter sua vontade constantemente à vontade de Deus. Há dias em que essa entrega flui com mais facilidade e outros em que o coração resiste. Nesses momentos, o Espírito Santo não nos abandona. Ele trabalha com paciência, nos convencendo, fortalecendo e conduzindo à maturidade espiritual. O rendimento ao Espírito também envolve confiança nos tempos de Deus. Muitas frustrações surgem quando tentamos apressar processos ou forçar resultados. O Espírito nos ensina a esperar, a descansar e a confiar que Deus age no tempo certo. Essa espera não é passiva, mas cheia de fé. Enquanto aguardamos, o Espírito molda nosso caráter, ajusta nossas motivações e prepara-nos para aquilo que está por vir. Quando aprendemos a esperar em Deus, nossa ansiedade diminui e nossa fé se fortalece. Outro aspecto essencial do rendimento é permitir que o Espírito Santo governe nossas emoções. Ira, medo, ansiedade e insegurança são emoções comuns, mas não devem dominar nossa vida. Quando nos rendemos ao Espírito, Ele nos ajuda a lidar com essas emoções de forma saudável e espiritual. Ele traz paz em meio ao caos, esperança em tempos de incerteza e equilíbrio em situações de pressão. Isso não significa ausência de sentimentos, mas a capacidade de não sermos controlados por eles. O rendimento ao Espírito Santo também transforma a maneira como lidamos com o pecado. Em vez de lutar sozinhos, aprendemos a depender da graça e do poder de Deus. O Espírito nos fortalece para dizer não às tentações e nos levanta quando falhamos. Ele nos conduz ao arrependimento genuíno, nos lembra da obra redentora de Cristo. Uma vida rendida ao Espírito não é marcada pela perfeição, mas pela perseverança e pelo desejo constante de agradar a Deus. Além disso, o rendimento ao Espírito nos capacita a servir com humildade e amor. Quando deixamos de buscar reconhecimento pessoal e nos colocamos à disposição de Deus, o Espírito opera através de nós de maneira poderosa. Ele nos usa para edificar vidas, restaurar corações, levar esperança onde há dor. O verdadeiro serviço cristão não nasce da ambição, mas da entrega. Quando estamos rendidos, entendemos que tudo o que somos e temos pertence a Deus e nos tornamos instrumentos em suas mãos. Viver rendido ao Espírito Santo também nos prepara para enfrentar oposição e desafios. Seguir a direção do Espírito nem sempre será popular ou confortável. Muitas vezes seremos incompreendidos ou questionados. No entanto, o Espírito nos dá coragem para permanecer firmes e convicção para não retroceder. Ele nos lembra que agradar a Deus é mais importante do que agradar aos homens. Essa convicção traz firmeza e clareza em meio às pressões externas. Por fim, o rendimento ao Espírito Santo
nos conduz a uma vida de transformação contínua. À medida que nos entregamos, o Espírito molda nosso caráter, renova nossa mente e nos conforma à imagem de Cristo. O que antes parecia impossível se torna realidade não por força humana, mas pelo poder de Deus operando em nós. Viver rendido ao Espírito é caminhar em constante dependência, confiança e obediência, experimentando uma fé viva, profunda e cheia da presença de Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossa vida de maneira plena, uma das evidências mais claras dessa entrega é a manifestação do fruto do Espírito em nosso caráter. O fruto não é algo que produzimos por esforço próprio, nem uma lista de virtudes a serem alcançadas pela disciplina humana. Ele é o resultado natural da presença e da ação contínua do Espírito em um coração rendido. Assim como uma árvore saudável produz frutos de acordo com sua natureza, uma vida conectada ao Espírito Santo passa a refletir, de forma progressiva, o caráter de Cristo. O amor é o primeiro e mais essencial aspecto desse fruto. Não se trata de um amor condicionado, limitado ou baseado em sentimentos momentâneos, mas de um amor que escolhe, que perdoa e que serve. Esse amor nos capacita a amar pessoas difíceis, a permanecer firmes mesmo quando não somos correspondidos e a agir com compaixão em vez de julgamento. Humanamente, esse tipo de amor é impossível, mas quando o Espírito Santo governa o coração, ele derrama esse amor de Deus em nós, transformando nossa maneira de nos relacionarmos. A alegria que o Espírito produz também é diferente da alegria circunstancial que o mundo oferece. Ela não depende de situações favoráveis, conquistas pessoais ou ausência de problemas. É uma alegria profunda, interior, que permanece mesmo em meio às lutas. Essa alegria nasce da certeza da presença de Deus, da confiança em suas promessas e da esperança que não se abala. Pessoas cheias do Espírito podem enfrentar dias difíceis sem perder a esperança, pois sua alegria está enraizada em algo eterno. A paz é outro fruto evidente de uma vida rendida ao Espírito Santo. Não se trata da ausência de conflitos, mas de uma tranquilidade interior. Guarda o coração mesmo quando tudo ao redor está instável. Essa paz nos impede de tomar decisões precipitadas, nos ajuda a descansar em Deus e nos livra da ansiedade excessiva. Quando o Espírito governa, aprendemos a confiar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos todas as circunstâncias. A paciência, muitas vezes esquecida, é profundamente trabalhada pelo Espírito em nós. Vivemos em uma geração imediatista que tem dificuldade em esperar e lidar com o processo. O Espírito Santo nos ensina a suportar, perseverar e confiar no tempo de Deus. Ele nos capacita a lidar com pessoas imperfeitas, situações difíceis e períodos de espera sem perder a fé ou o equilíbrio emocional. Essa paciência não é passividade, mas força interior sustentada pela confiança em Deus. A bondade e a benignidade se manifestam em atitudes simples, mas profundas. São expressas em palavras gentis, ações generosas e disposição para ajudar. Uma vida cheia do Espírito se torna sensível às necessidades dos outros e disposta a agir com misericórdia. O Espírito nos livra da dureza de coração e nos conduz a um estilo marcado pela empatia e pelo cuidado. Essas atitudes revelam Cristo de maneira prática ao mundo ao nosso redor. A fidelidade é outro aspecto fundamental do fruto do Espírito. Ela se manifesta na constância, no compromisso e na integridade. O Espírito nos fortalece para permanecermos firmes mesmo quando é difícil, para honrarmos nossas palavras e para vivermos de forma coerente entre aquilo que cremos e aquilo que praticamos. Em um mundo de instabilidade e relativismo, uma vida fiel se torna um testemunho poderoso do agir de Deus. A mansidão, muitas vezes confundida com fraqueza, é na verdade uma força controlada. É a capacidade de responder com equilíbrio, humildade e domínio diante de provocações e conflitos. O Espírito Santo nos ensina a não reagir impulsivamente, mas a agir com sabedoria. A mansidão nos protege de decisões precipitadas e relacionamentos destruídos por palavras duras. Ela revela maturidade espiritual e profunda confiança em Deus. O domínio próprio completa esse conjunto de virtudes, mostrando que uma vida rendida ao Espírito não é governada por impulsos, desejos desordenados ou emoções instáveis. O Espírito nos capacita a dizer não quando necessário, a estabelecer limites saudáveis e a viver de forma equilibrada. Esse domínio não nasce da repressão, mas da transformação interior. Quando o Espírito governa, nossos desejos passam a ser alinhados com a vontade de Deus. O fruto do Espírito não cresce de um dia para o outro. Ele é desenvolvido ao longo do tempo,
em meio a desafios, escolhas e processos, cada situação difícil se torna uma oportunidade para que o Espírito trabalhe em nós. Quando escolhemos responder com obediência, o fruto amadurece. Quando resistimos, o crescimento é interrompido. Por isso, uma vida rendida ao Espírito exige sensibilidade, humildade e disposição para aprender continuamente. Por fim, o fruto do Espírito não existe apenas para benefício pessoal, mas para glorificar a Deus e edificar os outros. Ele torna visível transformação interior que o Espírito realiza. Mais do que palavras ou discursos, o caráter moldado pelo Espírito é o testemunho mais poderoso da presença de Deus em nós. Uma vida que manifesta o fruto do Espírito revela Cristo de forma autêntica, impactando famílias, comunidades e gerações com a beleza de uma fé viva e transformadora. Uma vida vivida em comunhão e rendimento ao Espírito Santo nunca permanece restrita ao âmbito pessoal. Quando o Espírito tem liberdade para agir em nós, ele naturalmente nos conduz para além de nós mesmos. O impacto do Espírito transborda para os relacionamentos, para a igreja e para os ambientes onde estamos inseridos. O Espírito Santo não apenas transforma indivíduos, mas também influencia comunidades inteiras, trazendo vida, unidade e direção onde antes havia confusão, divisão e esterilidade espiritual. Nos relacionamentos pessoais, a presença do Espírito Santo muda profundamente a maneira como nos comunicamos e reagimos. Ele nos ensina a ouvir com atenção, a falar com sabedoria e a responder com graça. Em vez de reagirmos impulsivamente às falhas dos outros, aprendemos a agir com paciência e misericórdia. O Espírito nos capacita a perdoar ofensas que humanamente pareceriam imperdoáveis. Esse tipo de atitude quebra ciclos de mágoa, restaura vínculos e gera reconciliação. Onde antes havia tensão, o Espírito produz paz. Onde havia dureza, ele gera sensibilidade e amor. No contexto familiar, a ação do Espírito Santo é essencial. Famílias são compostas por pessoas imperfeitas, com histórias, feridas e expectativas diferentes. Sem a direção do Espírito, conflitos se intensificam e relacionamentos se desgastam. Quando o Espírito governa o lar, ele promove diálogo saudável, respeito mútuo e restauração emocional. Pais passam a exercer autoridade com equilíbrio, filhos aprendem a obedecer com respeito e o ambiente familiar se torna um espaço de cuidado, crescimento e segurança espiritual. O Espírito Santo transforma lares comuns em lugares de refúgio e edificação. Na igreja, a presença do Espírito Santo é absolutamente indispensável. Uma comunidade cristã pode ter estrutura, programas e boa organização, mas sem a ação do Espírito, tudo se torna apenas atividade religiosa. O Espírito é quem traz vida ao corpo de Cristo, distribuindo dons, gerando unidade e direcionando a missão. Ele capacita cada membro a servir conforme o propósito de Deus, evitando comparações e competições. Quando a igreja anda em comunhão com o Espírito, ela se torna um ambiente de amor, edificação e crescimento saudável. A unidade da igreja é um dos frutos mais preciosos da atuação do Espírito Santo. Em um ambiente onde o Espírito governa, as diferenças não se tornam motivo de divisão, mas oportunidades de crescimento mútuo. O Espírito nos ensina a valorizar uns aos outros, a honrar lideranças e a caminhar juntos em um mesmo propósito. Sem o Espírito surgem disputas, orgulho e vaidade espiritual. Com ele, há humildade, cooperação e foco no reino de Deus. O impacto do Espírito Santo também se estende ao ambiente profissional e social. Uma pessoa cheia do Espírito leva consigo princípios do reino onde quer que esteja. No trabalho, o Espírito inspira integridade, excelência e responsabilidade. Ele nos ajuda a lidar com pressões, injustiças e desafios com sabedoria e equilíbrio. Em vez de reagirmos com desânimo ou revolta, aprendemos a agir com fé, perseverança e testemunho. A presença do Espírito transforma o cristão em uma luz que influencia o ambiente ao redor. Além disso, o Espírito Santo nos torna sensíveis às necessidades da sociedade. Ele desperta compaixão pelos que sofrem, pelos esquecidos e pelos que vivem sem esperança. Uma vida rendida ao Espírito não se acomoda diante da dor alheia. Pelo contrário, o Espírito nos move a agir, a servir e a ser resposta de Deus para situações de injustiça, pobreza e sofrimento. Essa sensibilidade gera ações práticas de amor e serviço, revelando o caráter de Cristo ao mundo. Espírito também capacita a igreja e o cristão a viverem uma fé relevante e contextualizada. Ele nos ajuda a discernir os desafios do nosso tempo e a comunicar a verdade do Evangelho com graça e sabedoria. Em um mundo marcado por confusão moral e espiritual, a direção do Espírito é fundamental para não perdermos o equilíbrio entre verdade
e amor. Ele nos conduz a ser firmes em nossos valores, sem perder a sensibilidade e o respeito pelas pessoas. Quando o Espírito Santo tem liberdade para agir, ele gera transformação duradoura. Não se trata de mudanças superficiais, mas de uma renovação profunda de mentalidade, valores e atitudes. Comunidades que se rendem ao Espírito experimentam avivamento genuíno, não baseado apenas em emoções, mas em arrependimento, restauração e compromisso com Deus. O impacto vai além das paredes da igreja e alcança a cidade, influenciando cultura, relacionamentos e estruturas sociais. Por fim, uma vida no Espírito deixa marcas eternas. Pessoas são alcançadas, famílias restauradas e ambientes transformados. O Espírito Santo nos convida a participar ativamente da obra de Deus no mundo, não por capacidade humana, mas pelo seu poder. Quando caminhamos em comunhão e rendimento, nos tornamos instrumentos vivos, nas mãos de Deus, refletindo sua luz e seu amor onde quer que estejamos. Esse é o impacto de uma vida cheia do Espírito, transformação pessoal, que se espalha, gerando vida em todos os lugares por onde passamos. Compreender a importância do Espírito Santo e aprender a viver em comunhão e rendimento. A Ele nos conduz, inevitavelmente, a uma vida com propósito eterno. O Espírito não apenas nos acompanha na caminhada cristã, mas nos prepara para cumprir o plano de Deus de forma plena e frutífera. Ele é aquele que nos molda diariamente, ajustando o nosso caráter, alinhando nossos desejos e direcionando nossos passos para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. Viver no Espírito é viver de maneira intencional, consciente de que cada faz parte de uma história maior que Deus está escrevendo. O Espírito Santo é o grande mestre espiritual que nos ensina ao longo da jornada. Ele não apenas transmite conhecimento, mas forma caráter. Em cada experiência, seja ela de alegria ou de dor, o Espírito está trabalhando. Nas vitórias, ele nos ensina gratidão e humildade nas dificuldades. Ele nos ensina dependência e perseverança. Nada é desperdiçado quando estamos rendidos ao Espírito. Cada situação se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e amadurecimento interior. Ao longo da caminhada cristã, enfrentamos momentos de dúvida, cansaço e até desânimo. O Espírito Santo é aquele que renova nossas forças quando sentimos que não conseguimos continuar. Ele nos lembra das promessas de Deus, reacende a esperança e fortalece nossa fé. Em momentos de fraqueza, quando as palavras faltam, o Espírito intercede por nós, trazendo conforto e renovação. Essa presença constante nos impede de desistir e nos mantém firmes mesmo em meio às adversidades. Viver guiado pelo Espírito também nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Em um mundo cheio de distrações, pressões e prioridades distorcidas, o Espírito Santo nos chama de volta ao essencial. Ele nos lembra que nossa vida não se resume a conquistas materiais ou reconhecimento humano, mas ao cumprimento da vontade de Deus. Esse alinhamento traz clareza, paz interior e equilíbrio. Quando sabemos por que vivemos e para quem vivemos, nossas escolhas se tornam mais conscientes e nossa caminhada mais segura. O Espírito Santo também nos prepara para viver com expectativa e esperança em relação ao futuro. Ele nos lembra que esta vida não é o fim, mas parte de um plano eterno. Essa perspectiva eterna transforma a maneira como lidamos com perdas, frustrações e sofrimentos. Sabemos que Deus está no controle da história e que nada pode nos separar do seu amor. Essa esperança não é ingênua, mas fundamentada na fidelidade de Deus e na obra completa de Cristo. Outro aspecto essencial da atuação do Espírito Santo é preparação para o testemunho. Ele nos capacita a compartilhar nossa fé com ousadia, sabedoria e amor. Não se trata apenas de palavras, mas de uma vida que reflete a presença de Deus. O Espírito nos dá sensibilidade para perceber oportunidades, discernimento, falar no momento certo e coragem para não nos calarmos diante da verdade. Uma vida cheia do Espírito se torna uma mensagem viva do Evangelho. O Espírito Santo também nos ajuda a perseverar até o fim. A caminhada cristã não é uma corrida de curta distância, mas uma jornada de perseverança. Haverá momentos de alegria e momentos de dor, tempos de avanço e tempos de espera. O Espírito nos sustenta em cada etapa, fortalecendo nossa fé e renovando nosso compromisso com Deus. Ele nos ensina a permanecer fiéis, mesmo quando não vemos resultados imediatos, confiando que Deus está agindo além do que podemos perceber. À medida que caminhamos em comunhão e rendimento ao Espírito, percebemos que nossa vida vai sendo transformada de dentro para fora. Nossos valores mudam, nossos desejos são ajustados
e nossas prioridades se alinham com o coração de Deus. O que antes parecia essencial perde importância e aquilo que realmente tem valor eterno ganha destaque. Essa transformação não acontece de forma abrupta, mas progressiva, à medida que permitimos que o Espírito conduza cada área da nossa vida. Por fim, viver no Espírito é viver preparado para o encontro com Deus. O Espírito Santo é o selo da promessa, a garantia da herança eterna. Ele nos prepara, nos santifica e nos conduz até o dia em que estaremos plenamente com o Senhor. Essa certeza traz segurança, alegria e paz. Sabemos que não caminhamos sozinhos e que nossa história está nas mãos de um Deus fiel. Que a nossa oração diária seja um convite constante. Espírito Santo, governa a minha vida, ensina-me a viver em comunhão contigo e ajuda-me a render-me completamente à tua vontade. Que cada passo da nossa caminhada seja marcado pela tua presença até o dia em que veremos face a face aquele que nos chamou para viver uma vida cheia do Espírito, de fé e de propósito eterno.